Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 12 de junho, quarta-feira. Estamos lendo aqui o livro de Jó, capítulo 16, versículo 21. Contudo, aquele que intercede por mim defende a minha causa diante da presença de Deus, com a disposição fraterna de um verdadeiro amigo. Este é Jó, chamado também de patriarca, né? O Jó, que eu acredito que todos conheçam a história de Jó, foi aquele homem que era sincero, íntegro, justo diante de Deus e tinha uma vida devocional, uma vida de sacrifícios, no sentido adoração, no sentido de intercessão pelos próprios filhos, pela sua família. É alguém que se conduzia diante de Deus e de quem o próprio Deus dava testemunho, né? E numa conversa é, que nos foi revelada, né, nas Escrituras, uma conversa entre Deus e o adversário levanta uma tese de que o homem, a humanidade, e no caso o Jó como experimento, como campo de pesquisa, né? Ele diz que o Jó só tinha aquela devoção e aquela fidelidade para com Deus, porque Deus o cercava de bens, porque ele era muito rico, tinha de tudo, e aí Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens e na sua família. E Satanás fez isso. E depois, do mesmo jeito, disse que o Jó era do jeito que era porque tinha saúde intocada. E Deus permitiu que a sua saúde fosse afetada. E aí nós temos um Jó, outrora saudável, vivendo uma vida de temor ao Senhor, mas de fato rico, de fato abastado, saudável, na companhia de filhos e vivia feliz. E aí lhe abateu todas essas desgraças nesta provação que o diabo lhe trouxe. E, e o que acontece? O Jó agora, qual é o quadro dele? Ele está sem os filhos, a dor de um luto por 10 filhos, se eu não estou enganado, e o luto de outras perdas, de camelos, de ovelhas e tal, e também um luto simbólico pela perda da sua saúde. Aqui está o Jó, vou tentar lembrar aqui as coisas que ele próprio fala, né? Ele está aqui purulento, né? As suas feridas, porque foi um problema de pele, a gente não sabe nominar essa enfermidade, mas a sua pele está rachando, é onde racha, sai pus. E tem presença de vermes, porque está escrito isso. Então está aqui o Jó e a coceira, incômodo é intenso, ele por horas ou durante em algum momento, porque a Bíblia diz isso, ele se coça com um caco de telha, então são feridas purulentas que têm vermes. Ele tem estado febril, porque ele fala disso. Ele não consegue dormir à noite, conciliar o sono, porque ele tem pesadelos horríveis. Ele que era alguém que ajudou todo mundo. E o lugar onde quando ele chegava em alguma roda da sociedade da época, os jovens ficavam de pé. Então o Jó era aquela pessoa honrada, ouvida por todos, porque era alguém que tinha o que dizer.
a respeito da sua experiência, a respeito do seu temor, das suas vivências, enfim. E agora os mesmos jovens fazem chacota, zombam dele, e ele é completamente desrespeitado. E aí vieram alguns amigos, cada um de uma cidade, um total de 4, iniciam um diálogo com ele e, ao invés de encorajá-lo, fazem o contrário. Culpam Jó, e à medida que Jó tenta se defender, as acusações só aumentam, né? E não dá para a gente mencionar muita coisa por causa do nosso horário, porque o nosso tempo aqui é curto. Mas nesse capítulo 16, por exemplo, né, ele diz: vocês todos são uma lástima como encorajadores, né? Eles eram médicos que não curavam. Eles vieram para consolar, mas eles fizeram o contrário, né? Então Jó está só, a esposa também tem uma oscilação na sua própria fé, na sua confiança em Deus, né? Ele se sente assim, cansado. Ele fala aqui nesse texto de magreza, né? E se sente como alguém em pedaços. E esses amigos, ele está chamando agora de inimigos, né? Que estão destruindo ele com palavras. Ferem o meu rosto com desprezo. São essas expressões que a gente encontra aqui. Então, é essa situação do Jó. Se sente golpeado, ferido, né? E ainda tem um estado emocional, né? Ele diz: meu rosto está vermelho e arde de tanto chorar. Né? A gente não para pensar no estado mental também do Jó, né? Ele diz: olheiras profundas e escuras tomam meus olhos. Aí ele lembra de quem ele era. Ele diz: apesar de eu jamais ter agido com violência e de sempre ter orado com sinceridade. Então Jó não encontrava razão. Ele sabia que era pecador. Ele sabia que Deus é o Altíssimo, que Deus julga, criou tudo, porque no discurso de todo mundo eles sabem que Deus é o santo, né? É o elevado, o Altíssimo, e que o ser humano tem que se encolher. Acontece que os amigos dele achavam dentro da sua teologia, mas foi uma, entre aspas, uma teologia cheia de desafeto, sem cuidado, sem amor. E qualquer conhecimento usado sem amor vira arma, vira faca, né? Fere os outros. É o que está acontecendo aqui. Mas Jó, ferido por todos, ele está falando da sinceridade. Os amigos consideraram o seguinte: só pode estar passando por uma situação dessa alguém que pecou, porque Deus está castigando, porque Deus está retribuindo. Mas não era o caso de Jó. E o Jó tenta se defender muitas vezes. Então, quando ele fala destas coisas, o verso 19 deste mesmo capítulo diz assim: neste exato momento, ou seja, a coexistência, é o que eu costumo brincar, né? A outra metade da laranja, o outro lado da moeda, a outra realidade tão real ou até mais real do que a gente conhece, né? Ele diz: neste exato momento, lá no céu, está a minha testemunha, e lá nas alturas está o meu fiador. É lindo quando ele fala isso, porque apesar de tudo isso que ele está sofrendo, literalmente na pele, né, na mente, nas emoções, a perda de tanta coisa, de praticamente tudo, né? Ele diz isso. Então, aqueles amigos que deveriam defendê-lo, né? Ele diz que agora eles zombam de mim. As palavras dele são para me ferir, em outras palavras, né, para me esbofetear, né? Mas eu tenho alguém lá no céu que é minha testemunha.
testemunha, positivamente falando. Alguém que sabe que, de fato, eu andei direitinho, que eu não agi com violência. Uma testemunha que sabe que eu orava com sinceridade. Uma viúva, agora estou lembrando o resto do livro, né? Uma testemunha que sabe que eu cuidava das viúvas, né? Uma testemunha que sabe que eu amparei órfãos, que eu nunca tratei ninguém com usura, que eu apoiei os meus trabalhadores em tudo que eu pude fazer. Então, ele tem uma testemunha que sabe, né? Bom, vamos nos colocar no lugar do Jó, não no sofrimento, porque graças a Deus estamos longe disso, mas na condição humana de pecador, e a gente não tem um histórico para dizer: Deus, olha, eu tenho uma testemunha no céu porque eu sempre andei direito. A gente não pode dizer isso. Esse aqui, o Jó, Deus deu testemunho dele, íntegro, justo, né, fiel. Ah, e nós? O nosso passado não é elegante. A gente não tem orgulho. A gente não tem moeda, sabe? Para trocar com Deus e dizer: Deus, eu tenho andado em fidelidade. Eu sou 100% justo. Eu não peco. Então, a gente não tem esse discurso. O Jó tinha dentro do que ele entendia como conduta, né? E ele fala disso. Aliás, Davi também falava assim, né? Mas nós já temos noção suficiente do que é o pecado e de que nós somos pecadores. Então a gente tem essa testemunha no céu, tem, mas a gente não tem o discurso anterior. Eu tenho andado perfeitamente. A gente não tem esse discurso, mas a gente tem uma testemunha no céu. E aí ele diz, ele fala: os meus próprios amigos zombam do meu estado e os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. É sofrimento, né? Mas aquele que sabe ter uma testemunha no céu, que se derrama em lágrimas diante de Deus, ele também diz: contudo, apesar de toda essa situação, de todo esse quadro horroroso, aquele que intercede por mim defende a minha causa diante da presença de Deus. De quem que Jó está falando, irmãos? Um dia o Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará. O Jó fala de uma testemunha no céu, no tribunal de Deus. Fala de alguém que intercede e defende a causa dele na presença de Deus. Ele não está falando de Deus, ele está falando de alguém que é testemunha, de alguém que é seu defensor, de um redentor, né? E diz que esse defensor tem uma disposição fraterna de um verdadeiro amigo, então é positivo. Ele sabe que aquele redentor, defensor, testemunha é a favor dele. É uma revelação que Jó tem aqui. Essas palavras não estão aqui em vão. Jó sabia até que ponto a respeito de Jesus, não sei dizer, mas ele sabia que tinha alguém que intercedia por ele. Isso é maravilhosíssimo. E isso é o que o apóstolo Paulo fala, que o Espírito Santo intercede por nós, mas também diz que Jesus Cristo, o autor da carta aos Hebreus, Paulo fala do Espírito Santo, o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus vive para interceder por nós. Então, meus irmãos, Cristo faz isso com disposição fraterna de um verdadeiro amigo. É como diz as Escrituras: há amigo mais chegado que irmão.
Os amigos aqui zombavam, não ajudaram. O amigo Jesus, a testemunha fiel, o defensor, o intercessor, tem uma disposição fraterna de um verdadeiro amigo. Cristo intercede por nós e a gente precisa ser grato por isso e confiar nisso. E quando a gente pensar, sou pequeno demais para pedir, pleitear alguma coisa a Deus, lembra, ainda que haja intercorrência de falhas, de erros, de dificuldades, de lutas, ainda que haja todas essas intercorrências, a gente tem um intercessor no céu. Lembra disso. Que Deus te abençoe. Pai eterno, nós rendemos graças a Ti, porque o nosso Redentor vive, o nosso intercessor, neste exato momento, ora por nós e nós te louvamos por isso e estamos de pé por causa das intercessões de Jesus. Obrigado, ó Deus, por tudo isso. Faz-nos lembrar estas palavras. Oro no nome de Jesus. Amém.